8, a partir do versículo 40. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Amém. Cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo online. Deus tem uma palavra maravilhosa para nós essa noite, que já falou comigo antes, né, desse momento, e vai falar de um versículo muito conhecido que diz assim, a partir do versículo 40 do capítulo 8. Correto? E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem no nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegou por detrás dele, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. Amém? Amém. Pode sentar. Todos aqui conhecem essa palavra e também já sabe como termina ela, né? É uma das palavras assim mais ministradas, né? Por diversas formas, diversas visões, diversos entendimentos. E também é uma passagem bíblica que é mencionado por Lucas, por Marcos, por Mateus. Mas essa especial, ela tem mais clareza. Lucas, ele explica essa palavra de uma forma diferente, né? Cada um escreveu de uma forma, e cada um de acordo com aquilo que a sua visão, de acordo com o que eles entenderam, né? Cada um de nós aqui vai ler já leu inclusive essa passagem, e no entendimento de cada um é diferente um do outro, do meu, né, do de vocês, cada um entende de uma forma diferente. E eu fui ler assim, e pude analisar como cada um interpreta essa palavra, como cada um interpreta a forma como Jesus reage, né? A forma como Jesus lida com essa palavra, a forma como as pessoas estão, né, diante dessa situação, a forma como a mulher se comporta, a forma como Jairo se comporta, a forma como os discípulos se comportam. Então eu quero falar todos esses personagens, não somente da mulher do fluxo de sangue e não somente de Jairo. E o primeiro capítulo que nós lemos, que foi o versículo, aliás, que é o 40, diz que Jesus estava sendo aguardado, né? A multidão o recebeu, todos estavam esperando ele chegar. Ele estava muito sendo aguardado, e em todo lugar que Jesus estava, a gente sabe que tinha milagres, né? Coisas ali aconteciam. E a princípio, no versículo 41, já fala que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Observa que Lucas, ele menciona, né, quem é esse homem Jairo, né? Ele exalta o Jairo, e ele menciona que ele era um príncipe da sinagoga, era uma pessoa de nome, né? No meio daquela multidão, mencionado uma pessoa, exaltado o seu nome, colocado a posição que ele exercia como um nobre. No meio da multidão tinha uma pessoa de extrema importância, né? Que era Jairo, príncipe da sinagoga. E a gente vai observar que ele tinha total acesso a Jesus, né? Porque fala que ele se achega a Jesus, ele tem permissão, ele podia se achegar a Jesus, e fala que ele se prostra aos pés de Jesus. Então ele teve total acesso. É como se nós estamos aqui, né? E é como se a gente no meio dessa multidão avistasse esse homem, avistasse Jairo. Ele sabia
que ele tinha uma posição, né, de grande valor, né, por ser um príncipe da sinagoga. É como se a gente falasse assim, olha, abre caminho, né, porque vem aí Jairo, né, abre caminho para ele se achegar a Jesus, porque ele tem um grande pedido para fazer Jesus. Ele está com uma filha, essa filha tem apenas 12 anos e ela está à beira da morte. Então abre espaço para ele, para que ele possa passar, né, para que ele venha até Jesus e faça esse pedido. Então nós entendemos o quê? Que ele tinha total acesso para chegar até Jesus. E ele vem até Jesus e se prostra até ele, né? E ele faz um pedido a Jesus. Ele menciona, olha, eu tenho uma filha que está à beira da morte. E pede para que ele vá até a sua casa para ver a sua filha. Esse é o primeiro personagem nesse versículo. O segundo personagem vai falar de uma mulher. Ela não tem nome, ela não tem o mesmo acesso que Jairo tinha, né? E o autor, o escritor Lucas, ele fala dessa mulher, né? E uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ele menciona uma enfermidade dessa mulher. E ele também menciona que essa mulher estava totalmente falida. Por quê? Porque ela já tinha ido em todos os locais, gastado toda a sua fortuna para ver se conseguia se curar e não tinha conseguido. Então ele menciona aqui que ela não tem o mesmo acesso que Jairo, né? Menciona que ela está totalmente falida. Não menciona o nome dela, apenas como mulher. Mas ele fala que essa mulher, possui há 12 anos uma enfermidade. E tinha vendido todos os seus bens e por nenhum pudera se curar. Ao meu ver, ao meu entendimento, essa mulher ela não possui apenas uma enfermidade física. Essa mulher possui um fluxo de sangue já há 12 anos. E eu quero parar um pouquinho aqui nesses 12 anos e dizer como mulher, o que é você ter um problema desse, né? Há 12 anos. Há uns anos atrás, há uns 8 anos atrás, nossa, já faz 8 anos, eu tive um período assim, de 6 meses. E 6 meses direto, sem parar, e era uma sensação horrível, né? Porque não é só o fluxo de sangue, é os sintomas que a gente sente, né, por passar por uma situação dessa. E era muito ruim, sabe? Eu ficava deprimida, eu ficava irritada, né? Era muito ruim. E foram 6 meses e eu orava tanto, eu pedia tanto a Deus para que Ele me ajudasse a ser curada, né? Por que eu estava passando por aquilo? Eu fiz todos os exames. Na época eu tinha um ótimo convênio, fiz ressonância, fiz de tudo que vocês podem imaginar e nada aconteceu. E eu ouvia dos médicos dizer que eu estava com problema emocional. E eu estava mesmo. Estava acontecendo muitas coisas na minha vida e eu não tinha estrutura eu não conseguia me controlar, eu não conseguia suportar, né? Tamanha avalanche que estava acontecendo nas nossas vidas na época. Então, né, dentro de mim estava totalmente desordenado e isso causou, né, todo esse descontrole também, né, e veio até esse período, né, de 6 meses, né, com fluxo. 6 meses foi horrível. Imagina essa mulher que está há 12 anos com esse fluxo de sangue. E assim, para mim, há 8 anos atrás, ou hoje, quem passa por isso, né, a gente fica só com a dor, né, com a sensação ruim, mas para essa mulher era mais difícil ainda, porque não era somente uma enfermidade física que ela tinha, né? Ela não podia chegar perto de ninguém. Eu tinha o meu marido, eu tinha meus filhos, né? A única coisa que eu era privada era de ter, né, uma intimidade maior, né,
com o cônjuge, mas ela não podia ter acesso a ninguém, porque existia uma lei que a proibia, né, que ela não podia ter contato com ninguém, que ela, né, quem chegasse perto dela era contaminado, né, não se tornava impuro. Então ela tinha uma enfermidade também na alma, ela não tinha contato com ninguém, né? Ela provavelmente se sentia deprimida. Por quê? Porque não tinha uma vida social, ela não tinha contato com nenhuma pessoa, né? Com homens, né? Com homem que seja, ela não podia ter um relacionamento saudável devido a essa enfermidade. Então era uma enfermidade física e também uma enfermidade emocional. Imagina como ela passava, né? Ela não podia se achegar a ninguém. E aqui a gente já conhece, a gente já sabe o que ela enfrentou, né, para chegar até Jesus, o que ela ouviu falar, que ele já tinha feito grandes milagres, então ela acreditou que ele poderia fazer alguma coisa para ela, mas ela não tinha como chegar a ele, ela não tinha acesso a ele por ser mulher. Ela não podia tocar nele, ela não podia ir de frente a ele. Então ela teve que inventar, ela teve que bolar, ela teve que planejar uma estratégia e se achegar até ele. Né? Como é que eu vou chegar até ele? Como é que eu vou pedir para ele me curar? Se eu pedir para ele me curar e mencionar o que eu tenho, pode ser apedrejada. Se eu pedir, se eu falar para ele no meio dessas pessoas aqui, porque onde Jesus estava, ele não ficava sozinho, tinha sempre uma multidão ao redor dele. Então ela sempre, no pensamento dela, eu acredito que era impossível chegar até ele. Então ela vai em silêncio, né? E ela se achega a tocar na orla dele, que era o que ela podia, era o único modo que ela tinha de chegar até ele, no anonimato, sem ninguém ver, sem ninguém julgar ela, sem ninguém proibir ela. Ela teve a única forma de se achegar a Jesus foi tocar na orla dele. E aqui eu vejo como Jesus trata essa mulher. Porque agora eu vou falar de nós um pouquinho sobre o ser humano, né? A gente trata as pessoas diferentes. Tem pessoas que eu vou falar nós porque somos em geral, nós somos assim, né? Já fomos as pessoas que tratou diferente, já fomos também pessoas que fomos tratadas diferente por status social, pelo que temos. A gente, na nossa caminhada também, já julgamos as pessoas, né? Em dizer que umas têm mais acesso a Deus do que outras. Já julgamos as pessoas que têm bens materiais, né? Essas pessoas são melhores do que aquelas que não têm nada. Eu falo um exemplo de mim, né? Também, eu lembro que teve uma época em que a gente comprava tecido e você andava naquela Almirante Barroso, faltava jogar um tapete vermelho para nós, né? De tanta... Nossa, lá veio as irmãs, né? As 3 irmãs que compram bem aqui no Brasil, então para nós era jogar um tapete vermelho, né? Falavam das 3 irmãs, os vendedores chegam, os olhos brilhavam de tanta alegria, porque aquele dia seria uma boa venda. E teve um período em que praticamente não olhavam para nossa cara, né? Um período de dificuldade nossa, em que nem queriam vender, né? Então a gente é tratado bem quando a gente tem recursos, né, para dar. Quando a gente não tem de onde tirar, né? As pessoas nos tratam diferente. É assim, infelizmente é assim a vida. E também, até mesmo na vida espiritual, né? Em lugares, a gente também acredita que tem pessoas que parece que têm mais acesso a Deus que nós. Eu já pedi, eu já fui assim, olha, ora por mim, né? É como se a minha oração não tivesse valor perante Deus, é como se eu não tivesse acesso diretamente com Deus. Eu já vai, ora por mim, eu preciso muito da sua oração. E a minha oração não tinha valor? Era como se eu
na minha limitação, no meu pensamento, eu acreditasse que Jesus não ia ouvir minha oração, meu clamor, né? Que o Douglas teria mais acesso, a oração dele tinha mais valor do que a minha. Aqui eu vejo que para Jesus, bíblica, que um tinha status social e a outra não tinha nada, ela não tinha direito a nada aqui. Aí ela chega a Jesus, se esforça, sabe? No mesmo cenário nós vemos duas pessoas totalmente diferentes, dois extremos aqui, né? Mas ela vai até Jesus e ela toca nele, e no momento que ela toca nele, a sua enfermidade física, ela é estancada, ela é curada de imediato, é o que a Bíblia diz. Mas ela toca na orla de Jesus e o fluxo de sangue parou. Aí só que ela não sai comemorando, ela não podia comemorar. Por quê? Porque ela foi curada fisicamente, mas ela até então, de acordo com a lei, ela tinha que esperar 7 dias, aguardar os 7 dias. Depois de 7 dias, no 8º dia, ela tinha que pegar 2 rolinhas ou 2 pombos e ir até os sacerdotes para que houvesse sacrifício, para que assim ele dissesse: olha, você agora está purificada. Então ela foi curada fisicamente, mas ela não podia falar para ninguém ali: você foi curada, né? Tá, tudo bem, mas você continua impura. Então ela fica calada. Mas Jesus evidencia ela. Jesus, quem foi que me tocou? E todos negaram ali. E Pedro vem e diz: olha, mestre, a multidão está te apertando, está te pressionando, e o Senhor quer saber quem foi que te tocou. Jesus: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu poder, de mim saiu a cura. E a mulher, vendo que não podia se ocultar, ela se aproxima, prostrando-se. Olha, agora ela teve acesso direto a Cristo. Agora ela tem um acesso direto com Ele. E aí, quando ela tem esse acesso com Cristo, ela vem e se prostra a Ele. E aí aproximou-se tremendo, ela tinha medo de chegar até Cristo. Prostrando-se a Ele, ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo foi sarada. Ela conta o testemunho dela, vamos dizer assim: olha, eu vim até aqui com medo, ainda estou com medo, né? Eu tive fé que, tocando no manto de Jesus, no vestido de Jesus, na orla de Cristo, vamos dizer, na orla de Cristo, eu tinha certeza que eu ia ser curada. Então ela conta ali o seu testemunho, e aí vem Jesus. Chegou a hora de Jesus curar a alma dela. Fisicamente ela já estava curada, mas a alma dela ainda estava enferma. Agora chegou o momento dele curar a alma dela. Aí ele fala assim: tem bom ânimo. Glória a Deus. Filha. Imagina você estar numa multidão dessa, diante do Cristo, do Salvador. Vem uma pessoa totalmente, né, sem nenhum valor social, e aí vem Jesus e chama ela de filha. Oh, filha, tem bom ânimo, filha. E no livro de João, eu separei, quando eu estava lendo, livro de João 1 diz assim, 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam quem? A Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando Jesus chama essa mulher de filha, ele já sabia, ele já tinha certeza que ela creu que ele era filho de Deus. Então assim ela passaria a ser filha de Deus também. Você sabia que eu, Marlene e Douglas, todos aqui que têm filhos, nós não podemos abrir uma empresa com nossos filhos, né? Porque tudo que temos no nosso nome automaticamente passa a ser deles. Isso é uma herança. Então aqui
Jesus está dizendo o quê? Tudo que eu possuo, a minha eternidade, né? Eu posso te chamar de filha. Por quê? Porque você, pela tua fé, passa a ser minha filha. Ele diz, a tua fé te salvou. Outra palavra que me chama a atenção. Tenha bom ânimo, filha. Chama ela de filha. A tua fé, ele evidencia a fé dela para todos. Te salvou. Vai em paz. Salvou? Como assim salvou? Nós estamos falando da salvação, da nossa salvação. Mas ele não tinha ido para a cruz ainda. Não é verdade? Ele fala que a fé trouxe salvação para ela. E a Bíblia nos diz que a fé, a salvação, ela é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Deus nos deu isso pela graça dele. E aqui Jesus está falando assim, olha, pela graça, a tua fé te salvou. Vai em paz. Que coisa linda. Agora sim, ela está curada fisicamente, ela está curada emocionalmente. Por quê? Porque Cristo, ele não quer apenas nos dar a cura física, ele veio para nos salvar das nossas prisões. E aí eu queria ler o livro de Isaías 61, que foi escrito muitos anos antes desse cenário, de tudo aqui que nós lemos, que nós falamos. Para que Cristo veio? Por que ele veio? Para quem ele veio? E diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Olha para quem que Cristo veio, para os mansos. Enviou-me restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristezas, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Glórias a Deus. Foi para isso que Cristo veio. Era isso que ele estava demonstrando nesse cenário, nessa situação. Eu vim para todos os que têm um coração quebrantado, todos os que estão tristes. Eu vim para consolar, eu vim para trazer boas novas para todos esses, e não apenas para uns. E eu acho que essa mulher, tenho certeza que essa mulher, ela achava que Jesus era como os fariseus ali, né? Como as pessoas ali. Mas Jesus era totalmente diferente. Quando ela se achega a ele, que ele permite, né? Que ele dá acesso a ela percebe que ela estava diante do amor mais puro, né? O amor perfeito, o amor que abraça, né? O amor de pai e filho, né? E além disso, porque por mais amor que a gente tenha pelo filho, um filho nunca será igual de Deus. Nunca será, a gente nunca vai compreender, diante da nossa limitação, a gente nunca vai compreender verdadeiramente o tamanho do amor de Cristo para nossas vidas, o tamanho do amor de Deus para conosco, o quanto Ele nos ama, né? E isso é para a gente compreender, a não aceitar, a não permitir que ninguém limite o nosso acesso a Cristo. Porque ele, quando foi para a cruz, ele deu esse acesso a nós. Então, para a gente nunca aceitar de ninguém, né? Que chega a nós e fala que você não pode, isso não é para você. Nunca a gente permite isso, porque nos foi dado por Deus, por Cristo, esse acesso direto a Ele. De se achegar a Ele com o coração quebrantado, para evidenciar a nossa fé. Quando mais a gente necessitar dele, ele estará com os braços abertos para nos ajudar, para nos libertar das prisões mentais,
do jugo alheio. Foi para isso que o Senhor veio. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o nosso jugo, tudo que ele sofreu foi para nos dar uma vida livre, para que sejamos livres. Livres de quê? Livres dos tormentos que insistem em nos aprisionar. Foi para isso que ele veio. Para nos tratar como seres iguais, para nos dar valor. Amém? Amém. Simples e curto. Essa é a palavra que o Senhor me deu essa noite. Tá? Para que nunca nós esqueçamos disso. Por que Jesus veio, foi para a cruz? Foi para que nós sejamos libertos, né, de todo jugo alheio, de todo jugo humano. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.